Aleluia, aleluia. Glória ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 13 até o 15. Colossenses capítulo 2, versículos 13 até o versículo 15. Todos acharam, amém? Assim está escrito na palavra do Senhor. E a vosotros que estáveis mortos pela carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual era-nos perjudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amém? Vamos repetir essa última frase, triunfando deles na cruz. Vamos repetir mais uma vez, triunfando deles na cruz. Queridos, nesta noite eu quero ministrar sobre a conquista do mal na cruz. A conquista do mal na cruz. Hoje cedo tivemos um lindo encontro aqui na escola dominical. O pastor Romeo ministrou. E como estamos falando da conquista do mal, eu quero convidar vocês para o próximo curso que se iniciará o próximo domingo sobre a nova ordem mundial e os desafios para a Igreja de Cristo. E nesta noite nós queremos falar sobre o fundamento cristão para a conquista do mal. A cruz, queridos, garantiu a conquista do mal. Quando você olha as Escrituras e você olha para todas as cartas do apóstolo Paulo, incluindo esta que nós acabamos de ler, você encontra que na obra de Cristo na cruz existem dois aspectos. Pense você na cruz como tendo dois lados. O primeiro deles, o primeiro sentido da cruz, aponta para o perdão dos pecados de todos aqueles que creem em Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Então a primeira grande ênfase da cruz é o perdão dos pecados em Cristo. Mas existe outro elemento que muitas vezes é descuidado pelo povo de Deus, que é a derrota dos principados e das potestades na cruz do Calvário. É por isso que a cruz, queridos, é a garantia que as Escrituras nos entregam para a conquista do mal. E a conquista do mal, ao longo das Escrituras, passou por várias etapas. A primeira etapa foi a etapa das promessas. Quando você lê Gênesis 3,15, lança-se a primeira promessa divina para o homem que caiu em desgraça, que caiu em pecado. Deus diz para esse casal, lá no jardim do Éden: porém inimizade entre ti e a mulher, diz Deus a Satanás. Tu lhe ferirás o calcanhar e ela te ferirá na cabeça. Os que estudam as Escrituras dizem que esta foi a primeira promessa bíblica sobre a vinda de um Salvador, que pisaria a cabeça da serpente, mas nesse ato de pisar a cabeça da serpente, seria ferido no calcanhar. Passaram-se os séculos e a promessa se transformou numa realidade. E com a vinda de Cristo, passamos à segunda etapa da conquista do mal, o início da conquista do mal. E o mal sabia que a vinda de Cristo significava a sua derrota. E desde o princípio, o mal vai tentar fazer um complô contra Cristo. E a primeira coisa que o mal faz é tentar matar as crianças. E acontece a narrativa da Bíblia ao respeito da mortandade das criancinhas na mão do perverso Herodes o Grande. Depois Satanás vai tentar frustrar a sua derrota, tentando a Cristo, assim que ele começa seu ministério.
Logo Satanás vai prosseguir tentando Cristo em toda a sua caminhada, e uma das maiores tentações que ele recebeu foi quando ele quiso ser entronizado como rei político e militar de um povo que o aclamava. Mas não apenas isso. A traição de Judas foi uma tentativa de frustrar a vitória de Cristo contra o mal. E por fim, a última tentação aos pés da cruz, quando aquele homem lhe diz: se és filho de Deus, desça dessa cruz, salve-nos e salve-se a si mesmo. Mas a terceira etapa é a etapa da realização. É o momento em que Cristo na cruz do Calvário expulsa e derrota todo o principado e toda a potestade. Acho que Hebreus capítulo 2, versículo 14 é um versículo que todo cristão deveria decorar. Quando a Bíblia diz que Cristo venceu, Ele se fez carne para vencer por meio da morte aquele que tinha o império da morte, isto é, ao diabo. Na cruz, Cristo realiza a conquista do mal. Mas o processo da derrota definitiva do mal, queridos, ela prossegue. Na ressurreição, a derrota contra o mal é confirmada. Quando celebramos a ressurreição de Cristo, celebramos a confirmação da vitória de Cristo contra o mal. Mas aí não termina a luta histórica da Bíblia contra o mal, porque logo acontece a extensão da vitória de Cristo contra o mal. Quando Cristo diz: ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, a igreja levaria a vitória contra o mal até os confins da terra, amém? Porque diz a carta de Pedro que nós fomos chamados para anunciar as virtudes de aquele que nos chamou das trevas à sua luz admirável. E termina dizendo: aquele que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. A pregação do evangelho não é apenas para que as pessoas alcancem o perdão dos pecados, mas também para que sejam transportadas de um reino de trevas para um reino de luz, o qual implica uma batalha e uma guerra que deveria ser estendida até os confins da terra. E por último, nós temos a consumação da vitória contra o mal. O apóstolo Paulo dizia que o último inimigo a ser vencido seria a morte. Na vinda de Cristo, o último inimigo a ser vencido será a morte. E eis ali nas Escrituras, queridos, todas as etapas para a vitória e a conquista do mal. Mas de todas elas, a mais importante é o momento em que Cristo é erguido na cruz. É nesse exato momento em que a expulsão e a derrota de Satanás acontecem. E se você me acompanha novamente ao texto que nós limos, Colossenses capítulo 1, você encontrará esses dois aspectos da cruz claramente definidos: o perdão dos pecados e a derrota dos principados e das potestades. Por favor, eu convido vocês a dar uma olhada novamente a Colossenses capítulo 2, versículo 14. A primeira coisa que Paulo aponta aqui é o perdão dos pecados. E Paulo disse que acontece em 3 etapas na cruz do Calvário. O perdão dos pecados acontece em 3 etapas. A primeira coisa que acontece, diz a palavra do Senhor, que a nossa dívida é cancelada. A segunda coisa que acontece é que ela é removida. A segunda coisa e a terceira coisa que acontece é que ela é encravada na cruz do Calvário. E a palavra fala de uma dívida. E a palavra correta seria promissória. Toda promissória tem valor porque aquele que está endividado assina. E a palavra do Senhor diz que existe uma promissória contra nós. Sabe quando Cristo foi crucificado? Na cabeça dele foi colocado Jesus de Nazaré, rei dos judeus. E os que o acusavam lhe disseram:
aos verdugos: escrevam, ele diz que era rei dos judeus. Sabe por quê? Porque a tabuinha que era colocada em cima da cabeça dos crucificados era essa, a promissória. Todo crucificado levava pendurado na cabeça o delito pela qual ele era crucificado. E a Bíblia diz que uma dessas tabuinhas, que cada um de nós temos uma acusação, que cada um de nós temos uma promissória que nos acusa e que nos faz dignos de morte. E a palavra do Senhor diz que na cruz do Calvário 3 coisas aconteceram. Deus cancelou aquela tabuinha. Deus pregou na cruz aquela tabuinha. E Deus removeu aquela dívida que nos era contrária. Amém? Então na cruz de Cristo acontece o perdão completo do pecado de toda criatura que se achega a Ele com fé. Mas naquela cruz, neste mesmo texto que estamos lendo, acontece a derrota dos principados e das potestades em 3 etapas. E estão claramente descritas. A palavra do Senhor diz que a primeira coisa que Ele fez foi despir os principados e as potestades. Ele os deixou nus, segundo as Escrituras. A segunda coisa que aconteceu foi que publicamente foram expostos. E a terceira coisa, triunfou sobre eles na cruz. Essa é a vitória de Cristo, queridos, contra o mal. E veja que quando Cristo toma os nossos pecados, Ele não apenas paga a dívida, Ele também rasga a nossa dívida. Eu sempre digo que o pastor João Carlos Marques dizia que aquilo que o sangue de Cristo cobre, o céu esquece. O céu esquece. Está rasgado, mas ao mesmo tempo acontece a vitória tremenda na cruz contra todas as forças do mal. Quando a Bíblia diz que Deus desnudou os principados e as potestades, está dizendo que Ele degradou e tirou deles a dignidade. Quando a palavra do Senhor diz que Ele os expôs, está dizendo que Ele os expôs como poderes que não têm mais aquela potência ameaçadora contra aqueles que se rindem a Cristo e o reconhecem como seu Senhor e Salvador. E quando a Bíblia diz que Ele triunfou sobre eles na cruz, está falando de um desfile vitorioso, onde Cristo tomou como cativos os principados e as potestades que atormentavam a toda criatura, queridos. A cruz de Cristo é a garantia da conquista contra o mal. Amém? E amados irmãos, lá na cruz de Cristo foram vencidos 4 tiranos invisíveis que todos os dias nos atormentam ou nos atormentavam, ou talvez estejam atormentando alguns que nesta noite estejam aqui e ainda não receberam Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. A primeira força, aquela tirania invisível que domina os corações e as mentes, que os principados e as potestades usam para destruir as vidas, é a seguinte: é a tirania da lei e a sua maldição. De repente você dirá: peraí, a lei de Deus era boa. Como ela se tornou uma tirania para o ser humano? Os nossos antepassados reformados diziam que Deus deu as leis antigas com 2 propósitos. A primeira, para conter o mal no mundo. E a segunda, para que seja um testemunho de que nós somos incapazes de cumprir toda a justiça de Deus. Gálatas diz o seguinte: que o legislador da lei dada por Deus é um só, não há 2 legisladores, há um só. De maneira que quando nós violentamos apenas um aspecto da lei, nos fazemos culpados de toda a lei. De maneira que Paulo diz: Deus encerrou tudo debaixo de maldição, para que somente através de Cristo possamos entender que podemos encontrar a verdadeira justiça. E ninguém podia escapar, porque ninguém é capaz de cumprir
o 100% das leis divinas, o 100% do tempo. E essa era uma grande tirania usada para oprimir os seres humanos, de maneira que todo ser humano que tenta se apresentar como justo perante Deus teria que ser perfeito o 100% do tempo para que sua justiça seja aceita de Deus. E Paulo diz: isso é impossível. O grande segundo tirano que os principados e as potestades usam e usavam para nos oprimir é a tirania da carne. A carne significa a nossa condição interior que se inclina para o mal. E essa condição interior que se inclina para o mal constantemente nos empurra longe do propósito e do destino para o qual Deus nos projetou. Vocês sabem a que me refiro. E essa vida interior que nós levamos muitas vezes nos inclina a nossa própria autodestruição. Porque, queridos, por dentro o ser humano, ele guarda uma marca desde o jardim do Éden. E essa marca é que ele quer ser Deus de si mesmo. E quando a serpente lhe disse: se comem deste fruto, vocês serão como Deus e conhecerão o bem e o mal. Todos os que conhecem este texto e o interpretam, dizem que Satanás lhe estava dizendo: você escolherá o que é bom e o que é mal. Você dirá para si mesmo o que é bom e o que é ruim. Queridos, essa é a nossa carne. Quando nós somos lei para nós mesmos, quando nós seguimos aquilo que pensamos, aquilo que sentimos e aquilo que achamos. Então, a nossa carne nos inclina constantemente longe do propósito de Deus, porque todo ser humano foi criado para ser amigo e servo de Deus. Você não pode construir um reino para você mesmo. Um reino para você mesmo você não pode construir. Fomos chamados para sermos servos e amigos de Deus. Por isso que Cristo disse: afastados de mim, nada podeis fazer. A terceira tirania que usavam os principados e as potestades é a tirania do mundo. Perceba que a carne age aqui no nosso interior. Às vezes nossos pais, não sei se lhes acontece, criamos aos nossos filhos da melhor maneira possível, mas de repente brota algo que nos surpreende e nos diz: espera aí, eu não ensinei isso. Meu exemplo não estava nessa direção. E de repente algo nasce e brota no coração humano que a gente fica muitas vezes confundido. E há pais que dizem: olha, eu não conheço o filho que eu criei. Sabe por quê? É algo que ataca de dentro para fora, a carne. Mas o mundo, meus queridos, o mundo é distinto. O mundo ataca por fora. É a atmosfera que nos rodeia. É o sistema de rebelião contra Deus que se forjou no mundo e que se revela e que se levanta contra o propósito de Deus, contra a vontade de Deus, contra os desígnios de Deus. Então você tem a tirania da lei, a tirania da carne que age no nosso interior, e você tem a tirania do mundo, que são os princípios e os valores que nos rodeiam e que de tantas formas tentam entrar na nossa vida e se transformar como padrão da nossa existência. E tristemente muitos claudicam diante desses juízos supérfluos, diante desse materialismo arrogante e diante desses desejos egoístas que são a forma que o mundo toma. E a última tirania que os principados e as potestades usam para nos destruir é a tirania da morte. Se há uma coisa que o homem moderno teme, é a morte. Ele desconversa. Ele tenta colocá-la o mais longe possível da sua vida. O temor do ser humano moderno é o temor da morte. E estas quatro forças, queridos, são as tiranias que os principados e as potestades usam para subjugar todos os que foram criados
com o propósito de serem servos e amigos do Senhor. Mas a palavra do Senhor nos diz com toda clareza que Cristo despojou os principados e as potestades. A palavra do Senhor nos diz que Ele publicamente os expôs ao desprezo, porque Cristo triunfou deles na cruz do Calvário. E se algum destes aspectos estão oprimindo a tua vida, por exemplo, o mundo da carne, se há um vício escondido, se há um mal secreto, se há um problema da alma que você não consegue resolver, por mais que todas as tuas forças te digam que está errado, mas você é escravo daquilo, eis aí a cruz de Cristo. Se há algo que te rodeia, ideias que te atormentam, que vêm de fora, que não estão em teu interior, mas que procedem de fora, que te seduzem, que de repente você era um homem e uma mulher temente de Deus e hoje você está totalmente desviado dos propósitos do Senhor, pelas influências externas da vida, eu quero dizer para vocês, há vitória na cruz de Cristo. E se de repente você não é um tipo de pessoa com vícios, com males, que as pessoas possam apontar com o dedo, mas você está procurando agradar a Deus através de viver uma vida absolutamente irrepreensível e pensa que através desse caminho você conseguirá ser justificado diante de Deus, quero lhe dizer, esse caminho não leva até o céu. Porque a Bíblia diz que somos justificados pela fé em Cristo Jesus e através dessa fé nós podemos ter paz com Deus. Paz com Deus. E se de repente é a morte que te atormenta, o apóstolo Paulo dizia: se este homem exterior vai se deteriorando dia após dia, e é verdade, você olha para o espelho, você vê as crianças que faz pouco estavam lá no bercinho e hoje estão no stream, pastor, com os adolescentes, e dizem: o tempo passa muito rápido. E é verdade, o nosso homem exterior vai se deteriorando dia após dia, mas nosso homem interior se renova dia após dia. Porque as coisas que se veem são temporárias, mas aquelas que não se veem são eternas. E quando você vem a Cristo, você é liberto desse temor da morte. Porque miserável o homem e a mulher que apenas esperam nesta vida. A pessoa que apenas espera em seu corpo externo se deprime ao ver isso, ao se contemplar num espelho, ao ver fotos antigas, né, da época de mocidade. Mas quando você vem a Cristo e olha para a cruz de Cristo, a morte é vencida pelo poder de Cristo, o nosso Senhor. Por isso, queridos e amados irmãos, a Páscoa chega. E além de celebrar o perdão dos nossos pecados, nós celebramos a conquista de Cristo contra o mal. E quero terminar dizendo, há uma das frases mais lindas que você pode ler no Novo Testamento. No Novo Testamento está escrito assim, que a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quem que é igreja? Igreja são os discípulos. E quem são os discípulos? Os discípulos são aqueles que se negaram a si mesmo, tomaram sua cruz e seguem Jesus. E a Bíblia diz que a igreja de Cristo é uma igreja mais do que vencedora. E sabe o que isso significa? Na verdade, não é uma invenção de Paulo. Paulo, como era um homem que havia percorrido e conhecia muito bem a cultura da sua época, ele sabia o que estava falando. Quando um general de Roma voltava vitorioso de uma batalha, as multidões iam recebê-lo nas portas da cidade. E formava-se uma enorme coluna à direita e à esquerda. E lá vinha o general vitorioso, com seus soldados, muitos deles feridos e mutilados, mas vitoriosos. Atrás deste general vinham os vencidos. E depois desses vencidos vinham outro grupo de soldados. E quando o general estava se aproximando da cidade, a mulher do general ia até as portas e subia no carro
puxado por cavalos brancos. E quando a mulher subia no carro, a multidão gritava brados de vitória, não apenas pelo general, também pela mulher. Mas sabe o que? A mulher não havia saído de casa para erguer a espada. Não tinha nenhuma ferida no corpo. E a essa mulher se lhe chamava mais do que vencedora. E quando Paulo diz que a igreja de Cristo é mais do que vencedora, é porque Cristo pagou preço. É porque Ele entregou tudo. E nós usufruímos dessa vitória para a glória e honra do Senhor. A conquista sobre o mal é nossa, querida igreja. Por isso o Senhor nos fez uma promessa, que as portas do inferno não prevalecerão. Eu quero que você fique em pé por um momento, porque nesta noite eu não sei quantos nos visitam, eu não sei. Não sei quantos nesta noite estão se sentindo subjugados por essas forças interiores e exteriores. E a hora que nesta noite você declare perante a presença do Senhor: Senhor, te agradeço pela cruz, entrego minha vida a Ti, faça-me mais do que vencedor. Repitam comigo esta oração: Senhor Jesus, nesta noite, Tu conheces a minha luta, te agradeço pela cruz, pela Tua cruz, olho para Ti, e nesta noite eu quero dizer: confio em Tua vitória, sou mais do que vencedor, olho para Ti e te agradeço, porque me fazes mais do que vencedor. Entrego mais uma vez a minha vida, a minha família, a minha casa, em Tua presença. Livra-nos do mal e repreende tudo aquilo que está tentando destruir o Teu propósito na nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia. Amém.